Meu nome é Aline Florner, sou professora do canal Estudante Estuda e criadora do método QR2 de estudo por questões. Como estudar com o método QR2 de questões e obter os melhores resultados em concursos. Quando você iniciar a bateria de questões, primeiro leia o enunciado da questão, pause o vídeo e veja se sabe a questão. Se tem 100% de certeza, dê play no vídeo e veja a resposta. Se tem dúvidas, antes de olhar a resposta, tente consultar o Google ou algum material de apoio. Se não tem como fazer essas opções, dê o play e veja a resposta. O motivo dessa orientação é que o cérebro gosta que seja aguçada a sua curiosidade. Quando você pesquisa algo, seu subconsciente entende que aquilo é importante e tende a memorizar, reter em memórias de longo prazo aquela informação. Ao ver a resposta, você terá algumas opções. Se errou, tudo bem, não fique triste, a hora de errar é agora, mas anote a resposta ou sua dúvida. Se acertou e sabia a resposta, ótimo, você está no caminho certo. Passe para a próxima questão. Se acertou, mas teve qualquer dúvida, tá bom de chute, hein? Mas anote a resposta ou sua dúvida. Uma dica de ouro: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja seu resultado. Releia suas anotações sempre que puder, de preferência no dia seguinte ao estudo, 7 dias depois, e sempre que puder para fixar na memória de longo prazo. Essa é a chave para ter um estudo eficiente por questões. Comente qual disciplina quer que eu poste aqui. Agora é hora de colocar tudo que foi dito aqui em prática. Vamos para a tela? Estudante Estuda Inéditas 2021. Devido ao princípio expresso da supremacia do interesse público sobre o particular, em uma situação de conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve predominar. Item errado. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É um princípio implícito. Sua aplicação é prevista na norma jurídica. É uma prerrogativa administrativa. A essência do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado está na própria razão de existir da administração. A administração atua voltada aos interesses da sociedade. É considerado pela doutrina como um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. Em uma situação de conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve predominar. Estudante Estuda Inéditas 2021. É exemplo da aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a desapropriação de um imóvel para a construção de uma estrada em que o interesse público prevalece sobre o proprietário do bem. Item correto. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Em uma situação de conflito entre interesse de um particular e o interesse público deve prevalecer. É uma prerrogativa administrativa, ou seja, é um poder conferido à administração para lhe assegurar a posição de superioridade perante o particular, aplicando-se apenas nas relações em que o poder público atua em prol do interesse da sociedade. Por exemplo, desapropriação de um imóvel para a construção de uma estrada, em que o interesse público prevalece sobre o proprietário do bem. Estudante Estuda Inéditas 2021. Uma autoridade administrativa, usando-se do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, realiza a desapropriação de um imóvel particular, com o objetivo de punir o inimigo político do prefeito. Nesse caso, estamos diante de um ato legal, pois o interesse político sempre prevalece sobre o interesse do particular. Item errado. Se a autoridade administrativa realizar a desapropriação com o objetivo de punir um inimigo político do prefeito, estará realizando por questões individuais e não coletivas, gerais. Assim, estará se desviando a finalidade da lei. Conclusão:
Essa desapropriação contém um vício de desvio de poder ou desvio de finalidade, fazendo com que o ato de desapropriação seja ilegal. Estudante Estuda Inéditas 2021. É possível a aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado na existência das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, que permitem, por exemplo, a alteração unilateral do contrato. Item correto. Exemplos de aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Atributos dos atos administrativos. Presunção de veracidade, legitimidade e imperatividade. Poder de polícia administrativa. Intervenção do Estado na propriedade privada. Desapropriação, servidão administrativa, tombamento de imóvel de valor histórico, ocupação temporária. Estudante Estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público está expresso na Constituição Federal de 88 e representa as prerrogativas do poder público. Item errado. Princípio da indisponibilidade do interesse público. É um princípio implícito. Representa sujeições administrativas, limitações e restrições impostas à administração. Exemplo: necessidade de licitar, contratação de serviços. Outro exemplo: realização de concursos públicos, contratação de pessoas. Na descrição desse vídeo temos links especiais, como o acesso ao nosso Telegram e Instagram. Acesse lá e inscreva-se no nosso canal, além de ativar o sino para receber mais conteúdos que postamos toda semana. Até mais!